Nesse vídeo eu falo sobre a retrogradação de Marte pelo signo de Áries, um movimento muito importante. Se você quiser saber como se preparar para esse momento na sua vida, assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que contém informações bem importantes para você se preparar para esse momento. Bom, pessoal, retrogradação. O que é uma retrogradação planetária? Isso acontece entre dois corpos celestes, no caso, a Terra e o planeta Marte nesse momento. Eu vou pedir para você se imaginar dentro de um carro em maior velocidade numa rodovia e dentro desse carro você olha para fora e vê um outro carro numa velocidade menor que a sua. Quando o seu carro em maior velocidade passa por ele, a impressão que você tem é que esse carro ficou para trás. Na verdade, não ficou para trás, ele não está andando para trás. O que acontece é que ele está numa velocidade menor que a sua, tá bom? Então, uma retrogradação planetária, ela geralmente traz essa característica de um retorno, uma revisão de alguns conceitos e de alguns padrões. No caso de Marte, nós temos ali a energia ativa, a ação, o impulso, a iniciativa, a força e a coragem para empreender aquilo que nós desejamos na nossa vida. Ele tem uma energia intensificada porque ele está em trânsito por Áries, que é o signo regido por ele. Ou seja, ele está domiciliado, está na sua potência total. Esse é um período, né, que começou no dia 26 de junho e perdura até o dia 1 de janeiro. É um movimento bastante atípico, já que Marte leva um mês e meio para transitar por um signo. E ele leva, devido a essa retrogradação, 6 meses. Ele vai passar 6 meses em Áries, trazendo toda a sua força e a sua potência. Nesse momento de retrogradação, que vai de hoje, 9 de setembro, até o dia 13 de novembro, é um período onde essa energia ela se retira e nós precisamos refletir sobre as nossas ações, revisar sobre as nossas ações, entender aonde que nós temos empregado a nossa iniciativa, a nossa agressividade, a nossa força e o nosso ímpeto para fazer aquilo que nós desejamos e ansiamos. Sempre que a gente fala de Marte, nós estamos nos conectando com uma força e uma potência do eu, da vontade. E Ares também tem uma relação. Ares é um signo individualista, um signo de ação, um signo de enfrentamento, de autonomia. Ou seja, é muito comum nós vemos arianos que pensam muito em si mesmos, né? E fazem as coisas sem ruminar e sem pensar muito nas consequências, vão e fazem. Não que isso seja uma característica ruim, muito pelo contrário, se a gente fica pensando muito e elucubrando muito as questões, muitas vezes a gente deixa de tomar iniciativa. E Marte é o primeiro, Áries é o primeiro signo do zodíaco, ele traz esse impulso da ação, do ímpeto e da iniciativa. Então, eles são os grandes iniciadores. É muito comum nós vermos arianos que se sacrificam muito, pois são os pioneiros, os primeiros, e carregam muitas vezes todos esses vagões dessa locomotiva por conta dessa energia e dessa força, dessa autoconfiança e autonomia para realizar as coisas. Ou seja, é um período onde nós estamos entrando em contato com essa autonomia. Isso fica favorecido a todas as pessoas, não somente para os arianos, mas para todas as pessoas, embora os arianos e os escorpianos, que são signos regidos aí por Marte, recebem um impacto maior. Mas todos, sem exceção, recebem a influência desse trânsito astrológico. Tá? E o que eu quero dizer para vocês é que esse movimento é um movimento raro. A última vez que Marte esteve em trânsito e passou por uma retrogradação no signo de Áries foi em 1988. E a gente pode até perceber como que essas retrogradações, elas de fato têm um impacto de influência. Olhando para a história, a gente percebe o que aconteceu. Em 1988, nós tivemos a promulgação da Constituição, né, que foi um processo de redemocratização, de encerramento, de fechamento de todo esse regime ditatorial que nós tivemos no passado aqui no Brasil, que assegurava que isso não fosse mais acontecer. Foram uma série de leis que foram instituídas, favorecendo a democracia e onde muitas facetas aí da sociedade foram beneficiadas, como as mulheres, por exemplo, a classe trabalhadora. Então, nós tivemos todo esse movimento que impediu até que novos processos, como torturas e pessoas que desapareciam por conta da ditadura, que isso não acontecesse mais. Então, foi um momento de revisão de todos esses processos. E quando a gente olha para uma ditadura, é um processo que está sob a regência de Marte, já que Marte
tem essa característica, tanto Marte quanto Áries trazem essa característica dominadora, de enfrentamento, de uma certa característica conflituosa, né? Muito característica aí de um movimento ditatorial, né? E controlador, totalitarista. Foi um ano onde nós tivemos também alguns acidentes em 1988, então é um período muito importante de atenção para que a gente entre em contato e perceba, né, e esteja atento a esses acidentes e processos que possam acontecer nesse sentido, e trazer realmente, principalmente, essa consciência do que nós precisamos rever nas nossas vidas, no sentido das nossas ações. Aonde nós temos empregado, direcionado as nossas ações, como nós temos agido, como nós temos expressado a nossa agressividade no mundo, como que você tem se posicionado frente a situações de conflito e de desafio na sua vida. Isso precisa estar bem integrado e a gente precisa estar bastante consciente. É um período, né, dentro de uma retrogradação de Marte, já que é um planeta que rege os inícios e Áries também um signo de inícios, de iniciativa. Esse período, que vai agora do dia 9 de setembro até o dia 13 de novembro, não é um bom período para que a gente inicie coisas novas, que dê cabo de projetos ou coisas muito importantes na sua vida, como, poxa, eu vou iniciar um relacionamento, vou iniciar uma empresa, vou dar cabo de um projeto que eu já tenho engavetado há muito tempo, vou começar ele agora. Não, isso não é um momento para você fazer isso. Isso é um momento de reflexão, de análise e de criação de toda uma estrutura estratégica para que isso possa se consolidar depois desse momento de retrogradação, depois do dia 13 de novembro, tá bom, pessoal? Não é um período bom para iniciar. A não ser que você precise realmente dar início em alguma coisa, daí já é outra história, você precisa ver, refletir bastante sobre como que você vai iniciar isso, para não colocar os pés pelas mãos, tá bom? Esse é o momento de trazer essa energia para dentro e refletir bastante, porque Marte em Áries ele tem uma característica de ter um ímpeto de iniciativa um pouco exagerado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com os exageros para que a gente não utilize da nossa ansiedade para finalizar às vezes coisas que não estão ainda maduras para serem finalizadas, ou para dar cabo de algum projeto que também ainda não está maduro para ser colocado em movimento. Então prestar muita atenção aos exageros, às brigas, às discussões. Esse é um momento de reclusão, de reavaliação, de análise. Um ponto muito importante de Áries é que, quando a gente fala de Áries, de Marte principalmente, a gente correlaciona com o deus Áries na mitologia grega, que é o deus da guerra. Mas Áries tinha uma irmã, que era a deusa da sabedoria, né? Que é Atena, que saiu da cabeça de Zeus. E ela traz essa percepção e essa visão estratégica, né? Toda essa potência estratégica possibilita com que você crie um universo de segurança para que essas iniciativas elas possam ser tomadas depois do dia 13 de novembro. Então, pense de forma estratégica. Utilize esse momento de retrogradação de Marte para construir e para planejar as suas ações quando Marte voltar ao seu movimento normal depois do dia 13 de novembro, tá bom? Eu tenho certeza que isso vai te trazer, assim, uma clareza e uma percepção muito interessante, porque geralmente nos momentos de retrogradação a gente tende a ficar um pouquinho confuso e não racionalizar direito o que precisa ser visto com um pouco mais de atenção, tá bom? Eu vou compartilhar agora aqui a tela do meu computador com vocês, para que a gente, para mostrar alguns momentos importantes, né? Também dentro desse processo e dessas retrogradações, utilizar aqui o meu mapa astrológico. O primeiro que nós vamos ter é no dia 29 de setembro, né? O que acontece, tá, pessoal, é que Marte ele está num movimento bastante intenso, porque ele faz quadratura, que é um aspecto de desafio. Sempre que eu falo de quadratura na astrologia, que é essa linha vermelha, né, é um aspecto de desafio, de conflito, aonde nós precisamos aprender a integrar energias antagônicas, opostas, e isso traz uma certa inquietação e a necessidade de a gente conseguir olhar para isso com uma maestria, com uma atenção e com uma força de vontade para transpor esses obstáculos
que são ali expressos por essa quadratura. Então, no dia 29 de setembro, nós temos uma quadratura de Marte com Saturno, né? Então, você vê Marte aqui a 25 graus de Áries, quadrando com Saturno a 25 graus de Capricórnio. Ele também faz uma quadratura, né? Mais para frente, depois do dia 29, essa quadratura se intensifica com Plutão, mas no dia 9 de outubro, né, nós temos a intensificação da quadratura de Marte com Plutão, mas essa quadratura de Marte com Saturno é bastante intensa, pode trazer a uma desaceleração em alguns processos, principalmente para aquelas pessoas que têm um papel de autoridade em frente a instituições, pessoas que têm um papel de liderança dentro de instituições, os chefes, os donos de empresa, as grandes corporações, elas recebem uma certa um freio de mão puxado, né? Então as iniciativas elas começam a ficar um pouco mais lentas, as ações precisam ser muito responsáveis, todo tipo de ação que é feita de forma desmedida, impensada e ansiosa, né? Todo esse ímpeto impensado e muitas vezes infantil, ele tende a trazer resultados não muito bons, né? A gente vai acabar colhendo mais para frente processos mais difíceis e não tão benéficos para a gente. Então, é um período de muita atenção. 2 dias antes do dia 29 de setembro e 2 dias depois do dia 29 de setembro e dia 29 de setembro. Então, é um momento para a gente ter uma atenção redobrada frente às nossas ações. Muita, muita, muita responsabilidade naquilo que você for fazer para que você não sofra as consequências de atitudes impensadas, tá bom? No dia 9 de outubro, nós temos, então, uma quadratura de Marte, né? Marte aqui a 27 graus. Só um momentinho, Marte a 27 graus. Uma quadratura de Marte com Plutão, né? Marte a 22 graus, no dia 9 de outubro, com Plutão a 22 graus. Essa quadratura, ela é uma quadratura também que exige uma atenção, porque sempre que a gente tem esse aspecto de Marte com Plutão, é um momento de muita destrutividade, tá? Então, prestar muita atenção aí com acidentes, tanto em casa quanto acidentes automobilísticos, muito cuidado no trânsito, não dirija embriagado, não dirija sem atenção, ficar no celular, coisas desse sentido. Preste muita atenção, porque nesse momento acidentes eles acabam ficando assim bastante favorecidos. E não somente acidentes, mas também todo tipo de movimento destrutivo interno, ansiedades, crises de ansiedade, processos depressivos são intensificados, pessoas podem surtar nesses momentos, né? Então, eu estou trazendo aí para vocês também um período que ele não é muito longo. Então, a gente ainda vai estar sob a influência também dessa quadratura de Marte com Saturno, mantendo a quadratura de Marte com Plutão, e no dia 13 de outubro temos aí uma oposição de Marte com o Sol, né? Sol a 20 graus de Libra, Marte a 21 graus de Áries. Nós vemos aqui, né, uma linha vermelha que sai do Sol com Marte fazendo uma oposição, ou seja, é um momento onde as relações recebem um impacto de influência tanto da energia de Plutão quanto da energia do Sol. Muito importante para que a gente esteja atento para não vivermos momentos destrutivos dentro dos nossos relacionamentos. Quando a gente fala de Libra, nós estamos falando de relações, estamos falando de equilíbrio entre o dar e receber. Marte em Áries, ele traz uma característica muito individualista. Tudo o que for, todas as ações que você tomar e que forem muito individualistas, onde você pense somente em você, onde você não esteja abrindo a sua visão, expandindo a sua visão para entender o lugar do outro e equilibrar, equalizar esses pratos dessa balança num movimento a encontrar um centro dentro dessas polaridades, tudo que você fizer de forma egocêntrica ou direcionando a sua atenção única e exclusivamente para o outro sem um equilíbrio,
pode se expressar de uma forma destrutiva na sua vida. Então, prestar muita atenção aos ânimos acalorados, às discussões acaloradas. Não é um bom momento para discussões aí 3 dias antes do dia 13 de outubro e 3 dias depois do dia 13 de outubro. Tá bom, pessoal? Muita atenção nesse período. O mês aí dessa retrogradação de Marte é um mês bastante delicado, então fique atento, preste atenção para não sofrer com as consequências de atitudes impensadas. E, finalizando, no dia 18 de outubro, temos ali uma quadratura de Marte com Júpiter, mais uma vez. Sempre que a gente fala de Júpiter, exageros. Júpiter expande tudo aquilo que ele toca. E uma quadratura traz desafios relacionados a esses exageros. Preste atenção, não age de forma impensada, reflita. Se tiver algo que esteja acontecendo na sua vida, onde você esteja se direcionando e consiga perceber que as suas ações elas vão acontecer de forma impetuosa, com uma certa ansiedade, uma agressividade destrutiva, onde você haja sem refletir sobre as suas ações, sobre as suas escolhas, dê um passo para trás. Pare, reflita, medite e desacelere. Tire esse pé do acelerador. Esse é o momento realmente assim para que você não faça nada que vá aos extremos, sem atitudes impensadas ou extremistas, tá bom, pessoal? Muito importante. Então, só deixando essas datas bem claras para vocês, aí do dia 29 de setembro até o dia 18 de outubro, é um período bastante delicado e que a gente precisa realmente puxar ali o nosso freio de mão, tirar o pé do acelerador para, né, conseguir construir um espaço de estratégico para lidar com os conflitos que vão se apresentar, tá bom? Realmente esse é um período assim de bastante impacto nas nossas vidas. Essa retrogradação de Marte, se nós aproveitarmos esse momento, com certeza vamos construir aí dentro desse período de 2 meses uma estrutura interna nas nossas vidas que vão fundamentar as ações futuras depois do dia 13 de novembro, onde esse trânsito vai estar mais favorecido, tá? Tudo isso acaba se intensificando ainda mais devido a essas quadraturas com esses 3 gigantes, né? Saturno, Plutão e Júpiter. Essa mesma quadratura, pessoal, nós tivemos no começo desse ano, quando Marte transitava ali também, ele fez uma quadratura com todos esses planetas, e que foi o que startou todos esses processos, né? Dessas pandemias aí de 2020, todos os processos mais destrutivos e difíceis que estamos vivendo. Então, realmente, assim, é um período de atenção, de reflexão, de observação e muito centramento, muita consciência para que a gente possa utilizar essa energia de uma forma fluida e amigável nas nossas vidas, né? Tudo depende de você. Como eu gosto sempre de dizer, os astros eles inclinam, mas não determinam. Nenhuma energia, nenhuma fluência astrológica é páreo para um eu, para um indivíduo bem fundamentado em si, na sua vontade, na sua força interior, para fazer acontecer na sua vida e mudar todos esses padrões desafiadores e destrutivos que muitas vezes se apresentam. Tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo tenha auxiliado você a entender um pouco desse momento que nós estamos passando, que é uma retrogradação de Marte. E ficamos por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, me pergunte ou escreva aqui nos comentários para a gente trocar, tá bom? Namastê, obrigado e boa tarde para todos vocês.